para você hoje, para nós, nesta noite, é: se todo o nosso esforço que nós fazemos, todo o nosso trabalho, todo o fruto do nosso trabalho, tudo aquilo que nós fazemos no dia a dia, né, tem sido compensador. Se o fruto do nosso trabalho, irmãos, tem sido satisfatório para as nossas vidas, ou será que nós temos trabalhado e não temos visto algum resultado, né? Tentado observar algum resultado para nós, ou seja, nós estamos trabalhando demais e recebendo de menos. Será que é isso, irmãos, que está acontecendo? Se algum irmão de repente tiver, ou seja, a sua resposta for esta mesmo, que você tem trabalhado e não tem, né, conseguido, não tem conquistado, às vezes tem recebido um bom dinheiro, mas não, parece que o negócio não vai, está tudo atrapalhado, a sua vida, né? Eu acredito, irmãos, que há até talvez uma maldição, mas a palavra do Senhor nos ensina, ou nos diz lá em Provérbios, que não há maldição sem causa. Não existe maldição sem causa. Então vamos na causa da maldição, né? Vamos ver o porquê então que isso está acontecendo. Eu não sei se esse é o caso, irmãos. Eu não sei se é o caso de alguns irmãos ou de outros, mas eu vou ler um texto aqui junto com a igreja e nós vamos meditar se de repente não é esta a causa daquela maldição, se não é isto que está acontecendo conosco. Livro de Ageu, profeta Ageu, no capítulo 1 e verso, vamos ler do 1 adiante até o verso 11. Livro de Ageu é o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. Então você abre ali Mateus, vai voltando, Malaquias, depois Zacarias, e em seguida já está ali o livro de Ageu. É isso mesmo, hein? Para ficar mais fácil, né? Livro de Ageu, no capítulo 1 e verso 1 a seguir. Aleluia. Existem atitudes ou obras que denunciam, né, o cristão diante do Senhor. Vamos ver o que obras esse povo estava praticando, estava mostrando a verdadeira prioridade ou preocupação deles. Diz assim o texto: no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, e não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeiras e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste-os muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo de cada um de vós, por causa da sua própria casa. E por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o cereal, e sobre o vinho, e sobre o azeite, e sobre a terra
o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e todo o trabalho das mãos. Amém? Texto profundo, né, irmãos? Fala aqui de algo interessante, mas antes de nós entrarmos nesse texto, eu gostaria de meditar com irmãos em dois episódios acontecido dentro do povo de Deus, do povo de Israel. A nação escolhida pelo Senhor, ela viveu também dois episódios, junto com esse é o terceiro, de construção do templo, da casa de Deus, do tabernáculo. Primeiro foi a construção do tabernáculo, aonde o povo estava? No deserto. O povo estava no deserto, o Senhor deu a ordem a Moisés, e Moisés reuniu o seu povo, ou seja, reuniu o povo de Israel, e ali começaram então o projeto. O próprio Deus deu todo o projeto para que se construísse o tabernáculo. Agora, uma coisa interessante, irmãos, que aconteceu neste episódio, nesse primeiro episódio de construção do povo de Deus, do povo de Israel, é que quando Moisés falou para trazerem ouro, trazerem todo o material que era necessário, irmãos, o povo veio de uma forma tão tremenda, tão maravilhosa, irmãos, que chegou um momento em que Moisés disse: já é suficiente, por favor, parem de trazer as ofertas. Moisés pediu, por favor, que parassem de trazer as ofertas. É um fato interessante, irmãos, e o que mais é interessante é que o povo estava no deserto. No deserto, normalmente, não podemos achar que vamos ficar ricos no deserto, né? Vamos estar bem de situação no deserto. Normalmente nós reclamamos, ou quando estamos passando por uma luta, por uma dificuldade, nós já pensamos, estamos no deserto. Mas, irmãos, deserto também é fartura. Deserto também o Senhor opera. No deserto também Deus fala com o seu povo. Deus dá direção para o seu povo. No deserto também nós precisamos ouvir a voz do Senhor. E o Senhor abençoa-nos no deserto. E o povo então construiu ali, o povo de Israel junto com Moisés, construíram então o tabernáculo, o lugar da adoração de Deus. Mas eu quero deixar um pouquinho a matéria física de lado. Antes, porém, de eu comentar sobre o que é realmente que o Senhor queria do seu povo, é que eu vou já citar também o segundo episódio. Inclusive, esta semana nós estudamos junto com o presbítero José, né, a respeito da construção do templo de Salomão. Salomão se reuniu ali com o povo de Israel para também construir o templo. Davi gostaria muito de construir, não pôde, mas uma coisa Davi fez também, que diz a palavra do Senhor, que parte do seu tesouro particular ele doou para a construção do templo. Outra parte ficou como herança para o próprio Salomão e todos os seus filhos. Mas, de certa forma, o coração deles também estava na casa de Deus, na casa do Senhor. O povo já estava cansado de ver o tabernáculo, né? Inclusive o tabernáculo também, nós imaginamos que não, mas o tabernáculo também foi invadido pelos exércitos inimigos. Nesse ponto eu quero chegar, porque depois que Salomão construiu um grande templo, coisa tremenda, coisa magnífica, coisa extraordinária, nós estudamos aqui, muito lindo, irmãos, o templo de Salomão. Imagina Salomão, o homem mais sábio do mundo, construindo um templo, irmãos. Como que seria esse templo? Se nós víssemos hoje esse templo, o que nós acharíamos dele, né? Nós vemos tantos monumentos construídos aí fora, nós olhamos para esse túnel, imaginamos como é que pode o homem fazer uma coisa dessa. Vemos um edifício tão grande e começamos a imaginar como é que pode, né? Vemos tanta coisa, irmãos, que o homem faz. Bonito, agora imagine Salomão fazendo uma coisa para Deus, para o Senhor. Como ele há de ter feito este templo, irmãos? Deve ter sido magnífico, maravilhoso, tremendo, extraordinário. Mas lamentavelmente, 70 anos depois, ou um pouco mais, esse templo foi derrubado, esse templo foi para baixo. Quer dizer, irmãos, ainda não vou chegar ainda no ponto que eu quero dizer aos irmãos, mas aqui nós vemos, nesse texto que nós meditamos, nós vemos aqui também um terceiro episódio vivido do povo de Israel. Depois que o templo tinha sido derrubado, o templo de Salomão tinha sido derrubado, o povo de Israel foi escravizado pelo Nabucodonosor, pela Babilônia.
ficaram lá também 70 anos presos lá, vivendo como escravos, como os prisioneiros, nesse exílio, e ficaram lá, neste lugar, sofrendo, pedindo a misericórdia de Deus, tudo porque eles pecaram contra o Senhor também, tudo porque não quiseram ouvir a voz do Senhor também. Mas só que o Senhor é fiel, o Senhor é bom, o Senhor é magnífico, o Senhor é misericordioso, e Deus permitiu que eles voltassem então para a sua terra, que o povo de Israel voltasse para Jerusalém e ali reconstruíssem tudo. Mas só que o povo mudou a sua prioridade, não se importaram tanto com a construção da casa de Deus, apenas se importaram em construir as suas próprias casas, edificar, plantar, fazer de tudo, tentar de tudo. E foi isso que aconteceu também nesse episódio. Mas só que Deus usou um vaso dele, chamado Ageu, para exortar aquele povo, para dizer que eles estavam dando as prioridades erradas, ou seja, estavam no caminho errado, que era para eles se voltar, considerar o passado, considerar tudo que o Senhor tinha feito por eles, e eles se voltassem, para então construir o templo do Senhor. Construir um templo, irmãos, tem um significado tão maravilhoso para o próprio Deus. Eu digo que não é nem tanto a questão física, ou a parte física da construção do templo, não é a parte física que é importante para o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque se fosse assim, tão importante a parte física do templo, ou seja, aquele monumento grandioso, se fosse tão importante para Deus, irmãos, ainda hoje o templo estaria lá em Israel. Tanto que depois que conseguiram construir o templo, ainda depois foi derrubado novamente, E hoje lá não é mais templo, é uma mesquita chamada Omar, não sei bem exatamente qual é o nome da mesquita, mas já não é mais o templo do Senhor. Então não era exatamente isso que Deus queria do seu povo, a parte física, mas sim a parte espiritual. Porque quando as pessoas, ou seja, quando o povo do Senhor se reúne para fazer algo em prol da obra dele, irmãos, em prol da construção, envolve muito mais coisas. Eu disse no início que tem obras que denunciam o cristão para Deus. Eu sempre digo isso aos irmãos, que tem coisas, nós como pastores não podemos julgar ninguém. O Senhor não nos dá esta autoridade de julgarmos ninguém. Mas no entanto, irmãos, tem coisas que denunciam o cristão, tem coisas que mostram, a própria palavra do Senhor nos diz que fé sem obras é morta. Então, se não forem as obras que vão provar a nossa fé diante do Senhor, não adianta nós sair por aí dizendo, batendo no peito, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou servo de Deus, mas não se importa com a obra dele. Se nós queremos verdadeiramente ser servos do Senhor, então nós se importamos sim com o templo do Senhor, principalmente com o templo que constitui-se nós mesmos, ou seja, a nossa própria carne, nosso próprio corpo, o nosso altar, que é a nossa vida, é isto que Deus quer de nós, quando nós nos dedicamos a Ele. Muitas das vezes, irmãos, é necessário sim, nós reunir com a igreja e investir em alguma coisa e fazer como nós estamos fazendo, investir num programa de rádio para divulgar o Evangelho de Cristo, para divulgar o trabalho do Senhor, e de repente começar a solicitar aos irmãos ajuda, porque envolve a igreja, e de certa forma a igreja do Senhor está sendo edificada, não necessariamente o templo, mas as vidas, as almas, ou seja, as pessoas que estão envolvidas neste projeto, elas estão edificando o seu próprio templo, e é isto que Deus quer. Enquanto o povo de Israel estava ali individuais, cada um fazendo o que achava por direito, cada um fazia o que queria, o que achava que era melhor para si, não estavam se reunindo todo mundo para fazer algo para Deus, irmãos, ou seja, a construção do templo. Eles estavam padecendo, eles estavam sofrendo, como diz aqui o texto, trabalhavam, mas não conseguiam, recebiam o seu salário e colocavam como se fosse num saco furado, E também o Senhor disse que Ele mesmo impedia que o orvalho descesse sobre a terra, e que descesse sobre tudo também. Por quê, irmãos? Porque o povo estava desligado daquilo que realmente era mais importante, a construção do templo, a construção, ou seja, a união, o desenvolver, ou se prostrar diante do Senhor, se colocar na presença de Deus, é isso que Ele queria,
que o povo se reunisse com interesse de ver a obra do Senhor crescendo cada dia mais. Eu vejo irmãos que muitas das vezes falham, né? Deixam de fazer isso, ou seja, deixam de se preocupar com o seu templo, ou com a sua vida espiritual com o Senhor, em determinadas atitudes. Como já disse, não podemos julgar, irmãos, mas tem coisas que denunciam o cristão, e tem duas coisas que provam, ou seja, que demonstram a nós, o nosso compromisso, o nosso nível de compromisso com Deus e com a igreja dele também. Primeiro, eu falo isso para os irmãos e vou repetir, porque isso inevitavelmente é essencial, ou seja, é necessário, a Santa Ceia do Senhor, né? Muitas das vezes, é claro que a gente entende aquele irmão, aquela irmã que realmente está impedido de vir, mas tem pessoas, irmãos, que tão somente não vêm para participar do corpo e do sangue do Senhor. Isso significa o quê? Que falta compromisso dele com a obra de Deus, ou seja, com o seu próprio templo, o seu próprio corpo, sua própria vida espiritual. Falta compromisso. E também outra questão, outro critério que mede o nível de comprometimento do cristão para com Deus e para com a sua obra, o segundo é o dízimo, né? Aquele que não se importa, não dá o dízimo, não faz no mínimo a sua obrigação. Esse também nós podemos deduzir, irmãos, não estamos falando que mas podemos deduzir que essa pessoa também não tem compromisso com a obra de Deus. Então tem coisas físicas que demonstram o nível de comprometimento com a obra de Deus. E o povo de Israel, estavam todos eles gratos ao Senhor. Eles estavam gratos ao Senhor porque eles tinham sido libertos de Ciro, ou seja, de Nabucodonosor, tinham sido libertos da Babilônia, estavam voltando para a sua pátria, para a sua terra natal, onde muitos tinham nascido ali, e eles estavam felizes, estavam gratos, mas porém não expressaram sua gratidão com atitudes, com obras, e por isso que aconteceu isso. Então eu digo para os irmãos, de repente nós estamos colocando outras prioridades, dando prioridades erradas à nossa vida, sendo que a principal prioridade é estar na presença do Senhor, é estar fazendo a obra dele. Muitas das vezes, irmãos, é com sofrimento, é com sacrifício mesmo, mas é importante estarmos edificando o templo, a nossa vida diante do Senhor. Amém? Então sempre quando for Santa Ceia, irmãos, procura, né, se esforça pela obra do Senhor, pela sua igreja. Eu tenho certeza que o Senhor vai abrir as janelas dos céus. Eu já relatei para os irmãos muitas vezes que quando eu me desesperava, me preocupava, irmãos, e saía à procura de trabalho para me suprir as necessidades da igreja, que era isso que acontecia. Eu saía a trabalhar para pagar as contas da igreja, irmãos. Apenas o que eu recebia era para a igreja, mas o dia que eu prometi entregar na mão dele e fazer a obra dele mesmo, o Senhor abriu as portas e Deus começou a abençoar. E Deus nunca deixou faltar nem o pão e nem a obra dele perecer. Amém, irmãos? Então vamos definir as nossas prioridades, fazer de fato aquilo que é mais importante, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Irmãos, nós vamos já encerrar o culto dessa noite, né? Eu